e o programa Conexão 98 de hoje recebe ao vivo o pesquisador responsável técnico Adriano Queiroz. Ele é professor universitário há 20 anos, consultor de empresas e coordenador do Instituto de Pesquisa Database. Bacharel em administração, pós-graduado em GMP, Engenharia de Produção, docência do ensino superior e pós-graduado em pesquisa em marketing, mestre em administração, marketing e doutor em administração, tecnologia e inovação. O tema desta entrevista de hoje será sobre a última pesquisa científica da audiência das emissoras de rádio em Teófilo Otoni. Você que está acompanhando conosco também pelas plataformas digitais, é preciso entender que o presente relatório que nós vamos apresentar aqui dessa pesquisa apresenta os resultados da pesquisa de opinião pública quanto à audiência no rádio, realizada entre os dias 2 a 6 de março de 2021, na área urbana do município de Teófilo Otoni. Os objetivos que orientaram sua realização constituíram-se em avaliar o perfil e o comportamento de ouvintes, horários, programas e radialistas de sua preferência e os meios de interação. A metodologia empregada constitui-se na pesquisa quantitativa do tipo survey, que consiste na realização de entrevistas pessoais com a aplicação de questionários estruturados, questões espontâneas e estimuladas junto a uma amostra representativa da população urbana no município de Teófilo Otoni, Minas Gerais. Ressalta-se que, em decorrência da pandemia de Covid-19, que atinge o mundo inteiro, todos os cuidados para a proteção dos pesquisadores e dos entrevistados foram tomados, como o uso de álcool em gel para a higienização das mãos e materiais para a utilização de máscara de tecidos e protetores faciais de acrílico, além do distanciamento entre os interlocutores. O universo da pesquisa é composto por residentes na região urbana de Teófilo Otoni. Foram entrevistados um total de 398 moradores dos bairros distritos no quadro 1. Nestas localidades, a seleção do entrevistado foi realizada a partir de cotas amostrais proporcionais, em função das seguintes variáveis: sexo, faixa etária, grau de instrução e nível econômico. O nível de confiança é estimado de 95%. A margem de erro máxima estimada, considerando uma técnica de amostragem aleatória simples, é de 5 pontos percentuais para mais ou para menos sobre os resultados encontrados no total da amostra. O que significa que, considerando a margem de erro, a chance de o resultado retratar as preferências da população urbana é de 95%. Os dados coletados serão apresentados seguindo a ordem do questionário. Inicialmente, é destacado o perfil da amostra precisada. Em seguida, apresentaremos os resultados de forma geral e a análise comportamental e preferência captada pela pesquisa. Adriano Queiroz, doutor Adriano Queiroz, tem doutorado e faz jus, por assim ser chamado. Obrigado pela presença. Nós gostaríamos que o senhor primeiro fizesse uma introdução e destacasse a importância também desta pesquisa sobre as emissoras de rádio e sua audiência aqui em Teófilo Otoni. Bom dia. Muito bom dia, muito obrigado, Vanilson, obrigado à Rádio 98 pelo espaço concedido. Bom dia a todos os ouvintes que nos ouvem agora, a todos que nos assistem pelas diversas plataformas, né, das redes sociais. Quero, antes de falar sobre a pesquisa, me solidarizar com todas as pessoas, todas as famílias que estão enfrentando essa pandemia, Vanilson. Eu tive uma sobrinha de 23 anos, precisou de oxigênio. Eu tenho uma irmã que está tratando ainda, fazendo fisioterapia pulmonar pós o vírus ter contaminado ela, e é uma doença extremamente grave, no qual todos nós temos que nos cuidarmos muito. Então aqui,
vai todos os meus sentimentos de luto por todos aqueles que estão enfrentando a pandemia e pedir a todos que se conscientizem, né? Não é hora nesse feriado de reunir família, não é hora de fazer almoço em família, não é hora de fazer aglomeração para comprar chocolate de ovo de Páscoa. Eu acho importante a gente ter essa consciência da gente fazer a nossa parte, porque realmente está muito difícil o cenário atual no Brasil. Muito sofrimento, né? Infelizmente são centenas de milhares de vidas perdidas em todo o país com essa pandemia da Covid-19. Adriano, nós entrando agora mais precisamente na pesquisa, gostaria que você destacasse a importância dessa pesquisa e que falasse um pouco sobre a metodologia realizada. Tentando falar de uma forma muito simples, né? A pesquisa ela foi feita com o objetivo de avaliar o comportamento do ouvinte das rádios aqui de Teoflotone. E o rádio, como ele é visto atualmente, uma vez que o rádio é um dos meios de comunicações mais antigos, né, da humanidade moderna e pós-moderna, e como que ele vem se comportando com o advento, com o surgimento aí das redes sociais. A Associação Mineira de Rádios, ela pede que as emissoras de rádio façam pesquisas para justamente avaliar esse comportamento. Daí o Instituto Database, que é um dos 3 únicos do interior de Minas, a gente tem o orgulho de sermos os 3 únicos do interior de Minas a utilizar a técnica internacional que permite fazer pesquisa de aferição de audiência. Então a pesquisa ela baseou nos dados demográficos, então a gente respeitou a apropriação do perfil demográfico da cidade de Teoflotone com base no IBGE. Segundo critério, o critério geográfico, a gente expandiu a distribuição da amostra em todas as regiões, ou seja, todos os bairros da cidade, sejam bairros centrais, bairros mais distantes. A gente buscou ouvir desde a zona norte, sul, leste, oeste, todos os tipos de bairros. E o terceiro critério técnico que a gente utilizou foi a questão de a gente trabalhar com o método RECAL. O método RECAL, o método que em rádio você tem como configuração ter a certeza que o ouvinte de fato ouviu a rádio. Então, a pergunta sempre foi, após 48 horas, qual a rádio que você ouviu, qual o locutor que você lembra, porque a ciência entende que passado 48 horas, isso significa que isso realmente está simbolizado na mente do ouvinte, e o ouvinte tem uma preferência dado o espaço de tempo que ele chegou a ouvir. A coleta de dados foi de 2 a 6 de março, antes da onda roxa, tá certo? É bom esclarecer isso. E aí, a cada dia a gente oferia qual era a preferência dele 2 dias antes. Então, por exemplo, no dia 2 a gente oferiu o que ele tinha ouvido em rádio 2 dias antes. No dia 3, no dia 4, assim sucessivamente, até fechar o período de amostragem de 6 dias de comportamento. Então, isso também mostra uma profundidade da credibilidade da rádio. Salientando que, além das normas técnicas, científicas e éticas, a gente tem uma equipe onde os nossos estatísticos são registrados no Conselho Regional de Estatística e todos com assinatura digital. O que significa, Vanilson? Significa que o resultado, ele jamais poderá ser alterado respeitando todos os códigos de codificação e lançamento do resultado. Então, se qualquer perícia ser feita por qualquer órgão que quiser, os dados eles estão amarrados de forma que não podem ser inalterados, entende? Traz maior credibilidade ao processo. E outra questão, a gente usa o maior software hoje, o mais robusto de estudo e análise de dados estatístico, que é o RS Studio. Isso garante também que a gente possa cruzar mais de 300 mil informações simultâneas para validar um dado de uma pesquisa. Doutor Adriano, tem pessoas que achavam que o rádio ia acabar, porque nós tivemos aí o advento das redes sociais, WhatsApp, internet, Spotify, e uma série de outras alternativas digitais para que as pessoas pudessem, de certa forma, no entendimento de alguns, deixarem de ouvir rádio. O que mostra a pesquisa em relação a isso? Foi feita alguma aferição do nível de credibilidade e também do nível de audiência do rádio de uma maneira em geral, não especificamente por emissora? A gente fez em geral e por emissora, que a gente quis estudar o comportamento dos ouvintes também de todas as emissoras de rádio. E com relação ao rádio, o rádio se mantém sim como um veículo de comunicação extremamente de credibilidade e respeitado pelo ouvinte. Haja vista que na hora que a gente pergunta qual a frequência que você ouve rádio, 41% diz ouvir rádio, 41%. Vou pedir até o Estevam para colocar, tem um slide aí da pesquisa, né? É justamente esse. Coloca o gráfico aí, por favor, vamos lá. É justamente esse. 41% das pessoas ouvem rádio diariamente. Finais de semana, 6,08 e raramente 27,9. E o filtro interessante para continuar na pesquisa é que 23% não ouve rádio. Se a gente observar então, gente, 77% da população ainda tem o rádio como um veículo de comunicação com credibilidade.
É um número expressivo, 77%. 77% pessoas que ouvem rádio. Umas diariamente, outras, né, fim de semana. De forma variada. Isso. Mas o interessante é isso aí, é um número realmente muito considerável, principalmente depois, né, de tantas redes sociais, de tantos métodos digitais para que as pessoas possam ter acesso aí à informação, à música e a outras coisas mais. Agora, Adriano, diga uma coisa pra gente aqui. Depois dessa pergunta da frequência, qual foi o próximo tópico dessa pesquisa? O próximo tópico foi falar com eles o seguinte: vocês ouvem qual local a rádio? Então, 53,5%, a sua grande maioria, ouvem rádio em casa. Público de casa é o que continua mais ouvindo rádio. Isso, seguindo aí no carro. As pessoas, ao deslocarem de carro, estão sintonizadas no rádio. Então, um número maior em casa, depois, logo na sequência, as pessoas que estão em deslocamento para o trabalho, para alguma atividade, no carro. E no próprio trabalho. Também no próprio trabalho. No próprio trabalho. Então, são os 3 lugares que as pessoas mais ouvem rádio. Diariamente, finais de semana ou raramente. Vamos lá para o próximo tópico da pesquisa, o que foi perguntado, o que foi questionado para os entrevistados. Foi perguntado o seguinte, após a frequência, né, e onde eles escutam o rádio, através de qual meio? Então, 55,3% ouvem rádio pelo rádio mesmo, aparelho de som, né? Seja ele o mais moderno ou até mesmo aquele radinho de pilha. Mais simplesinho. O mais simples. Então, ouvem ainda a grande maioria por rádio ou aparelho de som, tá bom? O celular aparece com 8%. Até porque as emissoras de rádio, e houve até a migração, né, das rádios AM para FM, exatamente por isso. Hoje os aparelhos de telefone celular já vêm com rádio FM, com a frequência de rádio FM, pro cidadão poder sintonizar lá a sua emissora de preferência. E todas devem ficar atentas, porque 8% já ouvem pelo celular. 8%? Quer dizer que é um número que já cresceu, bastante. Uma fatia muito grande. Já, aí. 8% é um número significativo na amostragem. E depois do celular? Para a internet. Vai direto na internet e aí, seja pelo computador, pelo site. Isso, pela internet de uma forma geral. Até mesmo pelo próprio celular, acessando os aplicativos. Isso, justamente. Mas considerando que o tradicional aparelho de rádio, ainda é o líder, tá certo? Vamos para mais um tópico da pesquisa do Instituto Database, aferindo a audiência, a credibilidade e a confiança dos ouvintes nos veículos de comunicação, em especial nas emissoras de rádio. Próximo tópico, Adriano, por favor. Talvez um dos mais cruciais. A gente quis auferir como estava a audiência nas 24 horas de programação geral e classificando isso de hora em hora. Então, a gente tem os seguintes resultados. Vamos lá então. O resultado, mas segura seu coração aí, tá? O horário de maior audiência nas 24 horas em Teoflotone, que as pessoas mais sintonizam no rádio em geral, das 7 às 9 da manhã. Oh, que beleza, hein? Graças a Deus, exatamente no horário que nós estamos no ar, no Conexão 98 aqui, que vai de 7 às 9 da manhã. O segundo horário mais ouvido, no geral, de todas as rádios, das 9 às 12 da manhã. 11,56%. 9 ao meio-dia. 9 ao meio-dia. Muito bom, muito bacana. E o terceiro horário me surpreendeu, porque as pessoas acordam ainda cedo em Teoflotone. 7,54% ouvem rádio das 5 da manhã às 7 da manhã. Aí o cara acorda pra ouvir o Argemiro Rocha do Manhã Sertaneja, né? Bem, a pesquisa não oferiu qual seria o programa, mas assim, qual o horário que ele ouve, independente da emissora. Do programa, mas muito bacana isso aí, né? Bacana porque traz um retrato daquele público, inclusive, e aí foi a pesquisa, e é interessante colocar isso, que foi uma pesquisa da área urbana. Se formos levar em conta os moradores da zona rural, que tem o costume de levantar mais cedo, né? Essa audiência nesse horário aí também, ela aumenta, né? Tem a tendência de aumentar, né? Tendência, não dá pra afirmar. Tem que ser feito pesquisa científica, né? Cientificamente. Então assim, se a gente considerar das 5 da manhã ao meio-dia, 47,49% concentra a audiência da rádio nesse horário. 5 da manhã ao meio-dia. Concentra metade da audiência das rádios, no geral, ao longo das 24 horas. É um número muito expressivo. Muito grande, é muita gente ouvindo, né? Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. O pico acontece das 7 da manhã às 9, mas quase metade dos ouvintes de rádios, no geral,
do rádio no geral, ouvem das 5 da manhã ao meio-dia. Diferentemente do que normalmente acontece com as emissoras de TV, em que o horário nobre é a partir das 7 da noite, né? Sim, o horário nobre da TV, a audiência medida, auferida, é das 18 horas às 23h59. Das 18 à meia-noite, diria, tá bom? E é o oposto. O público ouvinte de rádio é das 5 da manhã até o meio-dia. Quase metade dos ouvintes no geral. Que bacana, informação muito interessante, inclusive pra gente que é do próprio meio de comunicação e muitas vezes desconhece esse tipo de informação que é importantíssimo, inclusive para incrementar a programação e pesquisar aquilo que é mais interessante. Medidas estratégicas de como investir na programação, de como ouvir melhor o ouvinte, etc. Agora, eu tenho que considerar o seguinte, isso aqui não é enquete, tá, Vanilson? Isso é pesquisa. Pesquisa científica. E qual a diferença? A enquete tem valor, tem valor. Lógico que tem, você consegue fazer uma enquete com 2.000 pessoas, mas essas 2.000 pessoas não vai ter caráter científico. A pesquisa ouviu uma amostragem científica que traz que retrata a realidade, 95% essa é a realidade. Vamos lá então para o próximo tópico, doutor Adriano, da pesquisa Instituto Database de Audiência de Rádio em Televisão. A próxima pergunta foi bem específica, né? Nas últimas 48 horas, em números percentuais absolutos, qual foi a rádio mais ouvida pelos ouvintes? É essa daí que eu quero saber agora. Qual foi a emissora de preferência do público aqui? A que ficou em primeiro lugar foi a Rádio 98 FM com 37,69. 37,69. 38% da população ouvem e preferem em primeiro lugar a Rádio 90. Que bacana. Rádio 98. E a gente tem uma gratidão enorme por essas pessoas, por esses ouvintes. Aliás, toda a nossa programação aqui é feita com muito carinho. Eu costumo dizer aqui, quem é seu patrão? É Luiz Rezende? Seu patrão é o Frank Alves? Não, meu patrão é o meu ouvinte. Ele é que determina o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. Seguindo os nossos ouvintes aqui, é que a gente faz a nossa programação. Por quê? Sem ouvinte não tem audiência, sem audiência não tem anunciante, sem anunciante não tem programa, sem programa você não tem patrão. Essa é a cadeia. O patrão é o ouvinte, é você que está aí do outro lado, que nos ouve, que nos prestigia, quem manda, você que determina. Nós somos empregados não da emissora, nós somos empregados dos nossos ouvintes, é para eles que nós devemos trabalhar, e isso fica claro aí, é uma coisa que eu falo sempre e fica claro nessas pesquisas aí científicas, né, essa feita agora pelo Instituto Database. E detalhe que a emissora B, né, a Rádio B, não posso falar nomes porque elas não nos autorizaram. A Rádio B vem em segundo lugar com 25,63, a Rádio C com 6,28 e a Rádio D 0,5. E outras rádios, né, um número significativo de 1,26, são ouvidas que não são munícipes, que não são de Teoflotone, pelo advento das redes sociais. As pessoas ouvem rádios de outras cidades como Belo Horizonte através da internet. Dos aplicativos da internet. Bacana, vamos lá então, já sabemos que a 98 ela é líder de audiência. Agora, tem uma coisa que eu quero só, desculpa te interromper, ela é líder de audiência nas 24 horas. Não perde nenhum horário? Nenhum horário. Que bacana. Nas 24 horas. Bacana, muito bom. Logicamente que a gente tem um período de acirramento de concorrência, tá certo? Mas nas 24 horas ela é líder absoluta. Doutor Adriano, agora explica uma coisa aqui, porque a gente costuma sempre, que trabalha com meio de comunicação, aí uma emissora diz, nós temos 90% de audiência, a outra nós temos 98%, 99% de audiência na base do chutômetro. Até porque não existe isso, né? De uma emissora só chegar a 90% de audiência. Isso é utopia, isso é coisa que não entra na cabeça de ninguém, até porque não é possível isso, né? Não, isso era possível na década de 80 e 90, quando o maior grupo de comunicação do país, que é o Grupo Globo, ela tinha esse atingimento. Hoje ela não consegue mais isso. Nem ela consegue mais. Ninguém consegue mais, ninguém consegue isso. Esse negócio da emissora de rádio que fala, eu tenho 80% de audiência na programação, isso não existe, gente. Mas, Vanilson, quero te pontuar o seguinte, a gente faz pesquisa em outras cidades, e é a primeira emissora que lidera as 24 horas. É a primeira? Que a gente fez pesquisa em outras cidades do estado de Minas Gerais. Né? Que bom, gente. Olha, muito obrigado mesmo a vocês, ouvintes da 98 FM, de toda a programação. Olha que notícia importante, né? Olha que notícia importante aí. Das 24 horas no ar, nas 24 horas a 98 lidera a audiência nas emissoras de rádio aqui de Teófilo Otoni. Na média geral. Aí depois a gente quis saber quais são os programas mais ouvidos, tá? Nas últimas 48 horas. Vamos lá então? Vamos lá então para os mais ouvidos. Primeiro, dos 10 mais ouvidos... Da emissora, né? Não, dos 10 mais ouvidos gerais. Tem o ranking aqui. Dos 10 mais ouvidos, 2 são da emissora B, tá certo? Um é do governo federal,
um programa do governo federal, A Voz do Brasil. Curiosamente, Teófilo Otoni dá valor às informações que o governo disponibiliza, tá certo? Contrariando até algumas percepções que as pessoas não dão atenção a isso, mas dão sim, tá? Mas 7 dos 10 são da Rádio 98. 7 dos 10 programas. Quer saber que o resultado do 7? Vai lá, por favor. Em primeiro lugar, né, 18,09% o programa Conexão 98. Conexão 98. Primeiro lugar, o programa mais ouvido entre todas as rádios de Teófilo Otoni. De todas as programações? De todas as programações. Que bacana, gente. Eu fico aqui feliz da vida e envaidecido com essa informação. Exatamente esse ano que eu estou completando 10 anos aqui à frente, né, do Conexão 98, ancorando o programa. É muito trabalho, é muita dedicação. Não é um programa feito por mim, Vanilson Souza, é um programa feito pela equipe, né? A gente sozinho não consegue fazer nada. Eu tenho que ter ajuda aqui da auxiliar de serviços gerais até os nossos repórteres, a direção, para que saia um programa a contento do público. E por que isso? Porque nós temos um compromisso com você, com a informação de credibilidade, com a informação de qualidade. E graças a Deus isso aí recebe o reconhecimento do público, o que nos envaidece, nos deixa muito felizes e também aumenta a nossa responsabilidade, porque chegar ao topo é difícil. Muito mais difícil do que chegar ao topo é se manter. Sim, verdade. E manter a credibilidade, inclusive. E destaque que você é o mais ouvido, é líder entre todos os programas de todas as emissoras de rádio, no horário de maior pico. E o horário mais competitivo. Olha que bacana, hein? Tanto é que o segundo programa mais ouvido, que é de outra emissora, ele vem no horário que é o seu. Então você está em primeiro lugar o seu programa, no horário de maior audiência, que é de 7 às 9, tendo como concorrente um programa muito ouvido também da emissora B. Do mesmo horário? No mesmo horário. Bacana, muito bacana. Então você enfrenta a concorrência, a preferência geral, e no mesmo horário que o seu, que é o de pico, tem um outro programa de emissora B, que também tem uma representatividade, tá? Vou até te falar. Qual que é o percentual? Não posso falar o nome da emissora nem do programa, mas vem com 9,3. Você tem o dobro da audiência do segundo colocado no horário. Muito bom, muito bacana, graças a Deus, muito bom mesmo. Eu fico muito feliz e na certeza de que a responsabilidade aumenta para fazer cada vez melhor para os nossos ouvintes. Não responsabilidade de Vanilson Souza, porque a gente fala assim, o programa do Vanilson, o programa não é meu, gente. Primeiro, eu costumo dizer, esse programa é do ouvinte, você que é o nosso patrão. E segundo, ele é um programa que, sem a colaboração de todos aqui da emissora, como eu falei, não tem sucesso, nenhum programa, não é só o Conexão não, nenhum programa. Então eu divido isso com todos os meus colegas de trabalho e com todos vocês ouvintes, por quê? Porque são vocês que definem a pauta. Eu vou baseado na informação que eu recebo no dia, eu vou baseado na denúncia que vocês nos mandam, eu vou baseado nos apelos que vocês nos fazem, nas críticas que vocês nos fazem para tentar melhorar também, porque ninguém é dono da verdade. Assim como a gente critica pessoas que erram, nós também erramos. E não são poucas às vezes, ninguém no mundo é infalível, mas graças a Deus o trabalho está sendo reconhecido e recompensado. Tem outro número bem interessante aqui, a sua capacidade de número de ouvintes. Quantos ouvintes ouvem você do primeiro minuto que começa, em média, até o último minuto que o programa se encerra? Você abrange diariamente, em média, 38.423 pessoas. Só dentro da área urbana de Teófilo Otoni? 38.423 ouvintes. Que bacana, gente. Lembrando que não são todos ao mesmo tempo, mas que sintonizam desde o primeiro minuto até o último minuto do programa. Essa é a audiência média em número de ouvintes. Mais de 38 mil pessoas só dentro de Teófilo Otoni. E aí, quando a gente espalha isso aí com as emissoras que nos ajudam na retransmissão do programa, a Rádio Liberdade de Poté, Michael FM lá de Ladainha, Rádio Nossa de Pavão, Rádio Carisma de Setubinha, Rádio Gospel de Malacacheta, Rádio Rio Gospel de Frei Gaspar, Rádio Web Cultura de Padre Paraíso, Rádio Cidade de Novo Cruzeiro, Rádio Web Leste Minas de São José do Divino, enfim, não sei nem se eu esqueci mais alguma, Rádio Mania de Franciscópolis, né? Todas essas emissoras que ajudam também a levar as informações aí, a gente agradece muito. Se a audiência é essa aqui na cidade, a gente imagina que com o trabalho que essas demais emissoras fazem de retransmissão, a gente consegue atingir um público realmente gigantesco em toda a região. E lembrando que como tem a margem de erro, para mais você pode atingir até 43 mil. 43 mil. Dentro da margem de erro, se ela for para mais. Tá certo? Uma variação positiva. Ô Adriano, vamos pro próximo tópico aí? Eu só quero escalar os outros. Pode ficar à vontade. Vamos lá. Em segundo lugar, o programa mais ouvido da Rádio 98 é o Sertanejo Universitário.
O sertanejo Quem é o Alan Souza. Parabéns, Alan Souza e toda a sua equipe. A partir das 17 horas, né? Mudou inclusive o horário, porque tem o Jornal da 98. Sim. E aí o sertanejo universitário das 17 às 18 horas. Bacana, viu? Muito bom. Vamos lá. O terceiro programa mais ouvido da Rádio 98, para eu não me perder aqui, que é muito número, muita informação, não posso passar informação errada. O terceiro vem o Placar Eletrônico, programa esportivo. Programa de esporte, apresentado pelo Helder Senna e a equipe esportiva da 98 FM. Parabéns ao Decena e toda a equipe. Muito bom. Certo? O quarto programa é o Energia. Também com o Helder Senna, logo depois do Conexão 98. Tá certo. O quinto programa é o Jornal da 98. Jornal da 98, que nós também apresentamos à noite, das 18 às 19 horas. Tá, aí vem o encontro marcado com Aníbal Gonçalves, que é o meio-dia. Isso, e vem o Manhã Sertaneja, que é com quem? Argimiro Rocha ali, o fortíssimo Argimiro Rocha. Parabéns, Argimiro Rocha, também está entre os mais bem ranqueados programas. Lembrando que tanto o seu quanto o do Argimiro estão enquadrados num período de maior concorrência. E liderando em todos os horários. Porque as emissoras pesquisadas, todas elas nas 24 horas perdem para a audiência geral da 98 em todos os programas. Que bom, graças a Deus que nós estamos alcançando aí esses objetivos e o reconhecimento do público. O outro tópico... A pergunta anterior foi qual o programa, a emissora de rádio mais ouvida e o programa mais ouvido nas últimas 48 horas. Aqui já a gente não aborda as 48 horas, a gente pergunta o seguinte: qual é a preferida? A emissora de rádio preferida. Independente de ter ouvido as 48 horas últimas. A preferida vem, em primeiro lugar, 98, 43,47. Que bacana, 40. Quase metade da população prefere a Urbana, tá falando, prefere a 98. Isso. Em segundo lugar, vem a Rádio B, com 23,37. Em terceiro lugar, a Rádio C, 6,53. Em quarto lugar, a Rádio D, 0,75. E outras rádios de outras cidades, 2,01. Agora, eu quero saber aqui no geral, vamos juntar aí no geral nas 24 horas, juntando a audiência de todas as emissoras. Como é que fica a 98? A audiência de todas as emissoras juntas, ela consegue superar a audiência da 98? Nesse aspecto aí? Vamos lá, a gente teve esse cruzamento de dados, sim. Eu quero te passar antes disso o seguinte: se na média geral lidera-se a audiência, né, na média geral, qual é o número de ouvintes ao longo do dia que em algum minuto do dia ouviu a Rádio 98? Você quer saber? Vamos lá. No geral, em média, 45.240 pessoas ouvem a Rádio 98 ao longo das 24 horas. 45.240 pessoas ouvem em algum minuto do dia a Rádio 98. É muita gente. Isso nós estamos falando, gente, de uma pesquisa feita só na área urbana de Teófilo Otoni. Só na área urbana de Teófilo Otoni. E que detalhe, a gente tem esse resultado abrangendo, seja os bairros mais humildes, aos bairros nobres da cidade. Todos foram ouvidos. A gente ouviu todos os assalariados, os escolarizados, os não escolarizados. Então aqui tem um retrato de perfil bem diversificado de todos os tipos de ouvintes. Então isso aqui representa a preferência de todos os perfis de ouvintes que existem na cidade. Que bacana, né? Que bom. E eu sinceramente, eu tô envaidecido, tô feliz, honrado, orgulhoso aí desses resultados, satisfeito por toda a emissora, por todos os nossos colegas, porque, gente, as pessoas muitas vezes acham que fazer um programa de rádio é só chegar aqui e falar 1 hora, 2 horas sem parar. Não, tem toda uma produção. As matérias que vão para o ar, por exemplo, no programa de jornalismo, elas passam por uma checagem, tem uma equipe para poder checar se aquela informação é falsa, se ela é verdadeira. Elas passam por uma edição, não é tudo que você pode lançar no ar. Elas passam, depois que passa por essa edição, ela passa por uma supervisão, né, dos hierarquicamente superiores, para saber, obviamente, né, se aquele conteúdo não compromete, inclusive no aspecto jurídico, a divulgação que vai ser feita. Isso sem contar a preocupação que nós temos, porque quando a gente divulga uma informação, e principalmente no jornalismo, normalmente essa informação agrada a uns e desagrada a outros, né? E isso realmente é uma preocupação muito grande. Então, eu chego por aqui, por exemplo, por volta das 6 da manhã, eu levanto às 5h30, 5h15, 5h30 para poder vir para a rádio. O Agimiro levanta 4 da manhã para poder estar aqui às 5 para fazer o programa dele, tem que produzir, tem que preparar. Então, é um negócio que dá muito trabalho, mas graças a Deus, quando a gente vê esses números aí, a gente fica realmente feliz da vida e honrado que Deus está nos dando aí essa grande audiência e essa grande credibilidade, porque mais importante do que a própria audiência é a credibilidade do veículo de comunicação. Eu quero ressaltar o seguinte, que você não sabia dos resultados,
certo? Não sabia. Eu fiquei sabendo por alto, né? Porque você concedeu uma entrevista no Encontro programa do Encontro Marcado, mas não sabia dos dados completos que estão sendo divulgados aqui hoje. Certo. E quando você falou assim, da preparação pro programa ir ao ar, eu, por exemplo, no Instituto, para lançar essa matéria que ao ar, a gente ficou trabalhando uma semana. Uma semana. Para trazer a informação correta, com credibilidade, dentro dos padrões ético-científicos e legais. 95% de retratação da realidade da audiência das emissoras de rádio. Mais algum tópico a ser destacado aí, Quero doutora destacar Adriana? o seguinte, qual a preferência que as pessoas buscam no rádio e nas suas emissoras para poder se informar? O que elas mais gostam de ouvir? Para se entreterem e se informarem. Teoflotone retrata uma realidade diferente de grandes centros, tá? Por exemplo, as pessoas preferem em Teoflotone programas que tenham o jornalismo e noticiário, com 39,20. Bacana, né? O que é coerente até com o resultado do programa da de maior pesquisa. audiência. Elas buscam informação. 39,20, tá? Em segundo lugar, vem a música. A música ainda é a preferida. Não, vem em segundo lugar. Mesmo com o advento do Spotify, mesmo com o advento daqueles aparelhinhos de pendrive. Sim. As pessoas todos os preferem ouvir música no rádio. 16% ainda. Que bacana, hein? Muito legal. Isso. E em terceiro que eu posso destacar aqui, importante, programas esportivos. O esporte. O esporte. Bacana. Tá certo? E aí a gente quis avaliar o seguinte, né? Um último dado aqui importante é o seguinte. Qual a avaliação que as pessoas fazem, não da 98, mas de todas as emissoras de rádios da cidade. 12,81% considera o trabalho das rádios de Teoflotone excelente, no geral, de todas as rádios. Como ótima, 13,7%. Como boa, 28,64%. Ou seja, de boa, ótima a excelente, as rádios estão aprovadas. Então, todas as emissoras de rádio estão de parabéns, porque a população aprova, com quase 60%, entre bom a excelente, o trabalho feito por todas as emissoras, no qual eu parabenizo também. Muito obrigado, doutor Adriano Queiroz. Nós vamos, em outra oportunidade, abordar mais dados dessa pesquisa na nossa programação. Parabéns pelo trabalho do Instituto. Aliás, o Instituto que chegou a ser questionado aqui quando das eleições municipais, e é bom a gente colocar isso. Nós abrimos espaço, inclusive, para que a pessoa fizesse o questionamento, assim como abrimos espaço para que o Instituto também se pronunciasse. E depois acabou retratando a realidade do que foi pesquisado. Então, parabéns aí pelo trabalho que vocês estão realizando. Sucesso, né, por ser aí um dos 3 institutos registrados e devidamente cadastrados junto aos órgãos competentes para a realização de pesquisa científica e não de enquete. E isso é muito importante porque a nossa cidade tende muito a crescer quando a coisa é feita com seriedade. E a gente aposta sempre na lisura, na transparência e na seriedade como ferramenta principal para o sucesso de qualquer atividade que seja. E com o Instituto de Pesquisa temos certeza que não há de ser diferente. Parabéns a vocês aí pelo trabalho e obrigado por trazer tão boas notícias pra gente aqui da 98. Retratando que realmente a gente trouxe não mais que a verdade, tá certo? Quero pontuar 2 coisas importantes, aproveitando os momentos da audiência. Eu 20 anos como docente, a gente tem uma prática de falar em público. Eu confesso pra você que essa noite eu nem dormi direito, porque eu vinha falar ao vivo no programa de maior audiência da cidade. E confesso, eu não quis falar no início, para não parecer clichê, mas a todo mundo que eu estava do seu lado, eu estava aqui assim meio que ansioso e nervoso, porque falar para um público desse é uma grande responsabilidade. Te dá parabéns à rádio, a toda a equipe, a todos, como você disse, ao fato que eu não vou me isentar de comentar, dentro da sua própria audiência, foi o que aconteceu. A gente fez pesquisa em 51 cidades do município de Minas Gerais, dos municípios de Minas Gerais, fomos até a região metropolitana de BH. Lógico que concentramos aqui na nossa zona nordeste e leste. Em nenhuma cidade o Instituto foi atacado como foi dentro da própria cidade onde ele é instituído. Infelizmente ainda existem políticos que fazem politicagem. Não vou citar nomes, até mesmo porque as questões elas continuam na esfera judicial e eu ainda creio na justiça de que elas serão punidas dentro da lei pelo que elas fizeram. Quando acusaram de forma infundado o Instituto de trazer uma pesquisa registrada pelo TSE, sabendo nós que o TSE ele pode entrar dentro do nosso Instituto e fiscalizar cada informação lá instituída, e jamais a gente abriria mão de ter que nos arriscar em trazer um resultado que não fosse o verdadeiro.
E aí a gente ficou muito com Deus e a gente acreditou muito na justiça, e ela foi feita, onde o juiz e o Ministério Público determinou que todas aquelas acusações para aquele candidato eram infundadas, prevalecendo mais uma vez o êxito da nossa credibilidade, do nosso trabalho. E dizer a você, Vanilson, dessas pesquisas todas eleitorais, o Instituto acertou todas. Todas elas? Não quer dizer que acertou que todos os contratantes que a gente foi contrataram o Instituto iriam ganhar a eleição. Metade a gente falou, você não vai ganhar. Eles, contrariados, recebiam o resultado, a gente falava, vocês não vão ganhar. E metade iriam ganhar. Aceitamos todos, seja que fosse vitória ou derrota da candidata que contratava o Instituto. Bacana, é isso que dá credibilidade. Porque o cara que contrata uma pesquisa, ele não adianta ele querer contratar uma pesquisa para colocá-lo na frente, não vai retratar a realidade depois. E o Instituto que age dessa forma também, ele vai perder a credibilidade. Vanilson, teve uma cidade próxima a Araçuaí, que eu não posso citar o nome, que o contratante falou assim, olha, nós temos aqui enquetes que está dando 6% para tal candidato. Faça a pesquisa para a gente registrar no TSE para a gente divulgar na campanha. Eu falei, a gente vai fazer, o resultado que tiver a gente entrega. Entregamos. Quando a gente entregou, aqueles 7% que ele falou que o candidato estaria na frente e que ele queria certificar na pesquisa, foi o contrário. O candidato estava 15% atrás. Quando eu entreguei o resultado, ele ofendeu de todas as formas. Quando veio o resultado da eleição, da urna, a candidata perdeu pelos 15%. E aí ele me ligou na mesma hora do dia da eleição, para pedir desculpa. Não entre com ação judicial, não me desculpe. Eu falei, não. Vou dar ao senhor aí o direito de ter errado por uma questão do... Não por má fé, por dúvida, pelo calor. Mas sabe, a questão de pesquisa, ele quando é sério, ele não faz nenhum candidato estar na frente ou atrás. O candidato está à frente ou atrás pela sua conduta antes da eleição, como cidadão, quando ele se propõe contra as suas propostas, como sua forma de agir na vida no geral. Instituto nenhum promove, e hoje em dia os controles legais do TSE, para pesquisa eleitoral em específico, são muito rigorosos. Não há como você bular um resultado, porque o TSE, ele trabalhou com técnicos junto à ciência para que os institutos não falhassem. Pode falhar na margem de erro, mas não inverter resultado, entendeu? Mas assim, eu estou muito tranquilo que, graças a Deus, a justiça foi feita e, logicamente, esse candidato aí vai responder na justiça. Eu não faço questão de nenhum dano moral em dinheiro, eu trabalho muito, meu dinheiro vem pelo meu suor. Você quer a transparência com o nome da sua empresa. Não, eu quero que outros candidatos não se espelhem nesse tipo de politicagem para tentar influenciar o eleitorado. Entendeu? Eu quero que as pessoas, os candidatos amadureçam e tenham na eleição a oportunidade de vez e voz, de fazer um trabalho limpo numa eleição. Tá certo? Porque você não sabe a pressão psicológica que eu e mais 20 pessoas de uma equipe sofremos por uma acusação infundada. Mas Deus foi maior, a justiça confirmou isso, e esse candidato lá vai, dentro da justiça, responder pelo que ele fez. E servir de exemplo que outros não façam também. Muito obrigado pelas informações, parabéns pelo trabalho. Posso mandar um beijo aqui? Fica à vontade. Vamos lá, quero mandar um beijo para todos os meus alunos da instituição que eu ensino. Eu não falo o nome da instituição, gente, não que eu não possa, porque eu prefiro não falar, por conta de não associar a minha vida profissional, que eu posso ter, eu sou concursado nessa instituição. Com o Instituto de Pesquisa, com outro trabalho que você não quero, eu poderia citar, faz parte do meu currículo, mas eu prefiro evitar, por uma questão própria minha ética, nada proíbe. Eu evito isso porque eu quero que o profissional Adriano e seu instituto, seus empreendimentos, não tenham correlação vinculados de forma muito aberta ou de uso de má fé até por outras pessoas que eu utilizo disso. Não cito esse nome da instituição, poderia utilizar, porque eu sou concursado efetivo, não dedicação exclusiva, eu sou 40 horas, então eu tenho a liberdade na lei, eu recebo menos por isso. Eu sou um professor lá que recebo menos por isso, 30%, justamente para poder ter liberdade de fazer outros trabalhos e ter meus empreendimentos. E não vou citar o nome da instituição por uma questão ética, tá? Mas eu quero agradecer a todos os meus alunos, que 20 anos sou docente, agradecer a toda a minha família, agradecer a todas as pessoas que, quando eu cheguei nessa cidade, Vanilson, eu cheguei aqui, menor de idade, com R$2 na carteira, sem conhecer ninguém, sem ter lugar para morar e sem ter lugar para comer. Então, vindo dessa origem aí, tá? Desconhecida, de chegar numa cidade como Teoflotone, com R$2 na carteira, sem ter lugar para morar, desempregado, e acreditar no sonho de que eu tinha que me formar na FENOR, instituição que eu amo e idolatro até hoje, porque essa pessoa, ela queria sim ser uma pessoa que pudesse contribuir para o bem das pessoas.
Tudo que eu faço é respeitando as pessoas pela minha própria origem, tá certo? Mandar um abraço para meus conterrâneos de Vitória da Conquista. Eu falo que eu sou baiano, mas de coração mineiro, tá certo? A Nanuque, que eu morei uma parte da minha adolescência. Agora tem mais uma da 98 lá, 94. Em breve vamos fazer uma pesquisa lá pra saber como é que tá 94 lá também. Um abraço pra Nanuque, assim, pra todos os meus amigos da infância, da adolescência, a especial a William, a Wesley, a Eliana, a tantos outros, não vou citar mais não, só vou pecar e esquecer o nome. Um abraço a todos vocês, eles devem estar nos ouvindo agora, nos assistindo, perdão, porque eles estão pelas redes sociais. Um abraço a todos vocês, dizer que eu amo todos vocês e obrigado a todas as pessoas que confiam no trabalho do Instituto. Obrigado, um abraço.